No dia 15 de outubro de 2024, quando se comemorou o Dia do Professor, o Simpro Mogi e região realizou homenagens a profissionais da educação que acumulam relevantes serviços prestados às comunidades escolares e a toda a sociedade. O encontro ocorreu no Clube de Campo, em Mogi das Cruzes. Quem explica mais é o presidente do sindicato. Esse evento tem o intuito de valorizar os professores das escolas particulares da região do nosso sindicato, onde o professor é pouco valorizado. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos a correspondência para todas as escolas da região para indicar um professor para receber homenagem. Aí as escolas responderam. Não foram todas, mas como é a primeira vez, eu acho que o evento está muito lindo. Certo? Nós vamos ter alguns professores homenageados pela escola e alguns homenageados pela passagem deles no sindicato. Okay? Nosso sindicato está com quase 50 anos já de vida, mas nós temos que a valorização da profissão do professor por todos nós, principalmente que eles conheçam qual é o trabalho nosso no sindicato. Para as instituições que fizeram as indicações dos profissionais, para os professores que não foram homenageados esse ano, mas que provavelmente têm a possibilidade de serem homenageados nos próximos anos desse evento, deixa um recado do presidente enquanto professor e também como presidente do Sindicato dos Professores de Mogi Região. Eu, como presidente do Sindicato dos Professores, eu só tenho a dizer que nós pretendemos efetivar esse evento pelos próximos anos, onde nós tornaremos a pedir as indicações das escolas particulares e fazer um evento até maior que esse que está aqui hoje. Agora, eu como professor, eu abandonei a minha profissão mãe, que é engenharia. Aí quando eu comecei a dar aulas, em 75, eu fui agraciado. Devido a algumas oportunidades que eu tive na vida, eu me tornei professor. Primeiro fui professor de cálculo numérico e depois eu entrei na área da programação de computadores, onde eu estou até hoje. Eu participei da iniciação do curso de computação na Universidade Mogi das Cruzes, montamos os primeiros laboratórios de informática, isso na década de 80. Entendeu? Quando ninguém falava, o computador era feito no Guspigis. Certo? Aí nós conseguimos implantar um laboratório de microcomputadores na época de 85, 86, e hoje está lá, é um grande centro de laboratórios que a Universidade de Mogi tem. Certo? Foi graças a mim e o professor Crucino que começou tudo isso. Agora, para a gente encerrar, para eu liberar o senhor para participar da festa, antes que os canapés acabem, faz um convite para o pessoal que vai assistir a gente para conhecer o sindicato, para ir lá tomar um café, para entender como funciona, para, quem sabe, se juntar ao sindicato, que, como o senhor falou, já tem mais de meio século aí de trabalho duro. É o que nós mais queremos que aconteça, que o pessoal passe a entender que o nosso sindicato é um sindicato de professores. Nós temos lá a parte política de cada um. Então nós não nos envolvemos em política de direita, de esquerda, de centro, nada. Nós somos apolíticos nessa parte. Mas cada um tem sua ideologia. Então a ideia é que vocês venham nos conhecer e tomar um café com a gente. Nós estamos abertos toda semana, de segunda a sexta. Por causa da pandemia, nós passamos a funcionar das 8 até o meio-dia. E eu convido todos que venham nos conhecer e ver qual é a nossa realidade. A equipe do programa TV Simpro conversou com os homenageados
Eles contaram suas histórias de vida, bem como desafios e superações na hora de lecionar. Ou seja, nos presentearam com uma aula. Veja os primeiros depoimentos a partir de agora. Me fala o que te motivou a dar aula, a se tornar uma professora. Eu sempre gostei, né, de trabalhar com crianças, passar a arte, né, porque eu sou professora de arte, então eu gosto de passar o que eu sei para os alunos, desenvolver as habilidades deles, né, nas linguagens artísticas. Um evento como esse, no Dia dos Professores, torna essa data mais especial, assim? Sim, com certeza. É uma honra, né, estar sendo homenageada nesse dia. É uma alegria imensa. Você dá aula há quanto tempo? Há 10 anos. Quando você era aluna, você provavelmente tinha um professor que te inspirou de alguma forma, a se tornar professora. Conta pra gente qual foi a lição que você aprendeu com esse professor ou com essa professora e qual é a lição, qual é a sementinha que você tenta deixar para os seus alunos aí ao longo dessa uma década dando aula? O respeito, né, a educação. Então eu sempre me inspirei nos meus professores de arte e quis levar isso para minha vida, né? Então foi o exemplo dos meus professores. Para a gente encerrar, para quem vai ver o nosso conteúdo, que vai para as mídias sociais de uma forma geral e que alcança não só professores, mas o público como um todo, eu queria que você falasse algo que só depois que você se tornou professora você descobriu algo sobre a sua profissão. O carinho, o reconhecimento, né, o amor que a gente recebe do dia a dia dos alunos e que a gente serve de exemplo também, né, para propagar todo esse carinho, esse amor para todas as pessoas. Professor, receber uma homenagem no Dia dos Professores torna essa homenagem ainda mais especial? Com certeza, né? Torna diferente. É uma motivação a mais. São quantos anos de sala de aula? Vixe Maria, acho que vai bater uns 18 para 20 anos. Você sempre deu aula na área de tecnologia? Sempre dei, sempre trabalhei. Trabalhei quase 15 anos na área de TI. Aí depois, a área de TI, trabalhei na área de TI, comecei a dar aula junto. Aí comecei a gostar dessa parte da aula, larguei a corporativa, as empresas, a parte de trabalhar com TI, comecei só a lecionar. O que te faz ser um professor melhor a cada dia? Procurar sempre me superar, né? É nunca estar satisfeito com a condição que eu tô. Nunca achar que do jeito que eu tô tá bom, que eu sei tá bom, né? E sempre olhar no aluno e ver o que o aluno tá precisando. O aluno sempre tá em dificuldade, você tá precisando de alguma coisa. Então é sempre em busca dessa que a gente vai tentando melhorar. Se você pudesse dar um conselho para quem pensa em ser professor. A gente entrevistou algumas pessoas hoje, algumas delas falaram: quando eu pensei em ser professora, minha família falou: não, professor é difícil, a sociedade não reconhece e tal. Mas a vocação acabou falando mais alto e eu me tornei professor. Então, se você pudesse dar um conselho para quem está em casa, que vai assistir a gente depois, pensa em ser professor, mesmo que não tenha todo o apoio necessário, qual o conselho que você daria? O conselho que eu dou é: não dê atenção para nada externo e escuta sempre o seu coração e sua vocação. Esse é o conselho que eu dou, né? E amar o que você gosta de fazer. Professora, fala pra gente o que te motivou a dar aula? O que fez você se tornar uma professora? Na verdade, eu tinha 12 anos e eu brincava nas férias de dar aula pro meu tio, que era síndrome de Down, e viveu até os 63 anos. Na época, né, ele tinha 18 anos, mas era uma criança, né?
E eu pegava uma lousinha verde assim no chão e eu brincava de ser professora. E ele era meu aluno. E sempre me gostei pelo fato de ter que ter paciência, ele era atencioso comigo e eu senti que eu podia fazer mais, até por ele mesmo que tinha essa dificuldade de ser, inclusive eu nem imaginava que ele era uma inclusão, né? E eu resolvi, sempre quis fazer magistério contra a minha família. Minha mãe não me apoiava de jeito nenhum, ela dizia para mim que professor sofria muito, que era uma profissão muito sofredora, né? De querer ensinar, de não ter o seu valor. Mas eu sempre tive professores inspiradores, sempre. E eles também me motivaram muito a ser professora. Então eu imitava esses professores. E hoje, faz 36 anos este ano que eu sou professora com muito orgulho na ativa. Eu estou perguntando aqui para os meus entrevistados, você até já falou um pouco sobre os professores que te inspiraram. Me fala um pouquinho do que você absorveu desses professores. Qual foi aquele professor ou aquela professora especial para você que fez você abrir os olhos para o quão incrível é essa profissão que você exerce, apesar das ressalvas da sua família? Sim, eu acho que com 7 anos eu tive uma pneumonia e fiquei meses internada no hospital. E essa professora ia todo final de semana e levava tarefas para mim. Ela é viva, inclusive, até hoje. Quando eu a encontro, eu abraço e falo para ela que ela foi minha grande motivação, pelo carinho, pela atenção. Então, naquele momento que eu estava lá, que eu precisava, né, que eu estava lá no hospital, ela trazia para mim a escola para mim dentro do hospital. Fico até um pouco emocionada. Mas assim, aí quando eu passei de ano, eu não sabia ler e escrever, porque eu tive as minhas dificuldades. Aí eu tive professores que me inspiraram assim se você melhorar a leitura, eu vou dar livro de presente, né? E aí eu comecei a melhorar, e eles me deram muito apoio. Foi aonde hoje eu gosto muito de ler e escrever. Então eles me motivaram. Para quem pensa em seguir a sua profissão, hoje você está aqui, você mais de 30 anos de sala de aula, uma homenageada do evento pelo Sindicato dos Professores de Mogi e região. Para quem está iniciando essa trajetória de educar, de mostrar caminhos, qual conselho você daria? Eu sempre digo que é uma missão, não é fácil, mas em primeiro lugar ter muito amor. Pensar no outro, né? Ter empatia, resiliência a todo momento. Porque o que mais satisfaz, na verdade, é você ver aquele aluno lendo, escrevendo e dizer assim. Agora mesmo meu genro falou para mim, lembra de um aluno tal do SESI que você deu aula? Porque eu dei aula pro meu genro, inclusive para minha filha. Ele pediu para te avisar que apesar de ele não gostar de estudar na época, ele acabou de se formar em Química e ele vai ser professor. Então isso aí não tem preço, não tem valor nenhum que compense você ouvir de um aluno, te abraçar e falar obrigada, professora, pelo que você fez por mim. Professora Eliana, quantos anos de sala de aula? Nossa, acho que sala de aula, contando o tempo de trabalho em empresas, já são 27 anos. 27 anos já com a docência, ensinando educação escolar e educação de empresas também. E ao longo desses 27 anos, o que você considera qual foi o seu maior desafio? Eu penso que o maior desafio da maioria dos professores é tentar se adequar às novas gerações, né? São gerações diferentes das quais a gente foi treinado para trabalhar, diferente das quais a gente já estudou antes. Então, pensar, por exemplo, uma discussão que está agora, que é sala de aula com ou sem celular, pensar como faz com ou como faz sem, para aprender a atenção dos alunos, para conseguir organizar os conteúdos programáticos, para mais do que dar conteúdos, conseguir fazer os alunos assimilarem isso e usar na sua vida, né? No seu dia a dia, porque eles vão precisar. Os desafios eles vão se impondo à medida que os alunos eles chegam mais desenvolvidos, entre aspas, na sala de aula. Você, de alguma forma, conseguiu superar todos esses desafios, se aperfeiçoar e se tornar uma profissional ainda melhor, ao ponto de hoje estar sendo homenageada. Qual é o seu segredo para conseguir acompanhar essa mudança de geração e se adaptar e se tornar uma profissional, uma professora ainda melhor a cada dia?
Essa é uma ótima pergunta, porque eu não sei se é um segredo, na verdade, né? Eu penso que parece um pouco clichê, mas acredito que a maioria dos professores fazem isso, que é estar em constante atualização. Então, uma das coisas que tem me pegado, por exemplo, nos últimos tempos, é pensar como a gente consegue adequar dentro da quantidade de alunos que você tem numa sala de aula, pensando estilos de aprendizagem diferentes, pensando necessidades de aprendizagem diferentes, se tem ou não tem alguma deficiência, se tem ou não tem superdotação. Então, pensar isso numa sala de aula, seja qual for a quantidade, isso é bastante desafiador. Acho que quando eu comecei, isso vai ficando cada vez mais à medida que vai chegando mais alunos, né, com essas características. E ainda bem que eles estão chegando com essas características, né, estão chegando à educação. A gente sabe que no passado, não tão distante assim, muitas pessoas nem tinham acesso à educação. Então, isso é bastante desafiador, mas ao mesmo tempo que é bastante gratificante. Ver que muitas pessoas têm percebido que é possível, né? Não é fácil, mas é possível você conseguir dar conta, dar seguimento à sua trajetória escolar. E escolher uma profissão, né? Em algum outro momento da vida. Se você tivesse que dar um conselho para quem está iniciando agora na carreira e um conselho para quem de alguma forma não já atua como em sala de aula, mas está encontrando algum tipo de dificuldade em se adaptar a essas novas gerações, a esses novos desafios, essa inserção quase que a fórceps da tecnologia no dia a dia da sala de aula, quais conselhos você daria? Eu acho que, penso, né, que de algum modo é não ter muito medo do que vem. Eu acho que o medo, a sensação que eu tenho é que o medo, de certo modo, nos paralisa e a gente acaba não indo atrás de possibilidades de resolução de problemas. E uma outra forma de dar conta disso, não ter medo dessa tecnologia, não ter medo de inteligência artificial, não ter medo do que seja lá o que for que aparecer. Mas uma outra saída também é sentar e discutir com seus pares, discutir com os alunos. Eu lembro uma vez, a primeira vez que eu tive uma aluna com uma deficiência, ela não falava. E aí eu perguntei para ela, falei assim, olha, eu nunca tive um aluno que não fala, como que eu posso te ajudar? E aí ela me disse como eu poderia ajudá-la, né? Que ela sentasse na frente, que eu só falasse de frente para ela, que não falasse de frente para a lousa. Então ela foi me dando alguns toques de como eu podia ajudá-la. É lógico que isso já aconteceu no ensino superior, ela já tinha desenvolvido uma forma de aprendizagem melhor para ela, então isso deu certo ali. Mas acho que não ter medo dessas novas gerações, não ter medo de quem está chegando, é sentar e conversar e achar um caminho que seja possível. Alguns colegas, talvez, que ao longo desses 20 e tantos anos que eu tenho percebido que tem maior dificuldade, eu acho que eles ficam muito presos no modelo que eles foram educados. Então, se eu ensinei dessa forma, se eu aprendi dessa forma, eu tenho que ensinar lá na frente também dessa forma. E a gente sabe que as pessoas são diferentes, né? Vem chegando cada vez um grupo muito diferente do grupo que nós tínhamos nas escolas na década de 70, década de 80, de 90. E isso vai mudar, é uma certeza, acho que essa é uma certeza, que os grupos serão sempre diferentes. Este foi apenas o primeiro episódio de uma série especial sobre o evento. Acompanhe nosso site e redes sociais para assistir aos próximos programas.